O clima no Vasco da Gama segue pesado e o torcedor cruzmaltino sente isso a cada jogo, a cada atuação abaixo do esperado e a cada rodada em que o desempenho não acompanha o tamanho da camisa. A pressão aumentou nos bastidores, a cobrança vinda das arquibancadas ficou mais forte. Diante desse cenário, a diretoria precisou tomar uma decisão clara sobre o comando técnico. E essa decisão já foi tomada. O martelo foi batido e o cenário está definido, independentemente do que acontecer dentro de campo nas próximas partidas. Antes de entrar de vez nessa questão, é importante destacar um movimento que passou quase despercebido em meio ao turbilhão de críticas e debates, mas que merece atenção. O Vasco avançou de forma concreta na base e fechou a chegada de 3 jovens atletas que se destacaram recentemente em uma das principais competições de formação do país. São jogadores observados com cuidado, monitorados pelo departamento de futebol e que chegam para um período de adaptação, com a ideia clara de evolução dentro do clube. A diretoria entende que fortalecer a base não é apenas uma promessa para o futuro distante, mas uma necessidade estratégica para sustentar o projeto esportivo a médio prazo, especialmente em um momento de reconstrução e ajustes estruturais. Esses jovens chegam por empréstimo, com tempo para se ambientar ao clube, a rotina e a exigência de vestir a camisa do Vasco da Gama. A avaliação interna é de que o desempenho apresentado recentemente chamou atenção não apenas pelo talento individual, mas também pela maturidade em campo, algo considerado raro para atletas tão jovens. O Vasco aposta nesse período de observação e desenvolvimento para, caso a resposta seja positiva, manter esses jogadores de forma definitiva na colina histórica. É um movimento silencioso, mas que mostra planejamento e cuidado com o futuro. Agora, olhando para o presente, o momento esportivo do Vasco preocupa, e não é pouco. O ambiente interno, segundo informações, segue saudável, com um bom relacionamento entre jogadores e comissão técnica. O problema está no que acontece quando a bola rola. O desempenho dentro de campo é ruim, os resultados não aparecem e o time não consegue transmitir segurança nem competitividade. O torcedor percebe isso com clareza e, naturalmente, começa a questionar as escolhas feitas, especialmente no comando técnico. A temporada atual escancara essas dificuldades logo no início. Mesmo com uma equipe próxima da considerada titular, o Vasco não consegue se impor, sofre para criar chances e mostra fragilidade tanto ofensiva quanto defensiva. O empate recente deixou um gosto amargo, principalmente pela expectativa criada e pela necessidade de dar respostas rápidas. E agora, com mais um compromisso importante pela frente, o nível de exigência aumenta. O próximo adversário promete mais dificuldades, o que eleva ainda mais a tensão em São Januário. Nesse contexto, o nome de Fernando Diniz virou o centro das discussões. O aproveitamento é baixo, o time não evoluiu o estilo de jogo, que em outros momentos da carreira do treinador já apresentou resultados, ainda não encaixou no Vasco. A sensação é de estagnação. O time não pontua como deveria, não joga bem e não apresenta sinais claros de crescimento. Para grande parte da torcida, isso torna inevitável o questionamento sobre a permanência do treinador. Além do desempenho esportivo, episódios recentes envolvendo a postura do técnico à beira do campo também geraram desconforto. Situações de cobrança mais ríspida, exposição pública de jogadores durante as partidas e reações exaltadas chamaram atenção. Internamente, esses episódios foram debatidos. Alguns atletas se sentiram incomodados, outros enxergam esse comportamento como uma tentativa de estímulo e cobrança por rendimento. O entendimento da diretoria é de que esses momentos não representam um desgaste generalizado no elenco, tampouco uma ruptura no relacionamento entre treinador e jogadores. E é exatamente aí que entra o ponto central da decisão tomada. Apesar de todos os questionamentos externos, a diretoria do Vasco mantém total respaldo ao trabalho de Fernando Diniz. O presidente e o diretor técnico enxergam o treinador como peça fundamental no processo de formação do elenco e acreditam que muitos dos problemas enfrentados anteriormente estavam mais ligados à limitação do grupo do que às ideias do comando técnico. Para eles, Diniz teve papel importante em momentos difíceis do passado recente e continua sendo visto como alguém capaz de conduzir o projeto esportivo. Na avaliação interna, o trabalho precisa de tempo para amadurecer.
A diretoria reconhece que o início de temporada é complicado para a maioria dos clubes, que poucos times apresentam um futebol consistente neste momento e que mudanças bruscas podem atrapalhar ainda mais o processo. Esse discurso pode não convencer o torcedor mais impaciente, mas é o que sustenta a permanência do treinador neste momento. Com isso, a definição está clara. Independentemente do resultado do próximo jogo, não há qualquer cenário de mudança no comando técnico. A cobrança existe, mas ela acontece de forma controlada, sem ruptura. O entendimento é de continuidade, mesmo diante da pressão externa e das críticas cada vez mais intensas vindas das arquibancadas e das redes sociais. O Vasco aposta que a estabilidade, aliada aos ajustes no elenco e ao tempo de trabalho, pode trazer respostas mais à frente. Enquanto isso, o torcedor segue dividido entre a esperança de uma reação e a frustração com o que vê dentro de campo. A expectativa para o próximo compromisso é alta, não apenas pelo resultado, mas pela necessidade de sinais claros de evolução. O Vasco entra em campo pressionado, sabendo que qualquer tropeço aumenta o barulho fora das quatro linhas, mesmo que, internamente, a decisão já esteja tomada e o caminho definido. Seguindo nesse cenário de decisões firmes nos bastidores, o Vasco da Gama também se movimenta de forma intensa no mercado da bola, mostrando que, apesar das críticas ao desempenho em campo, o clube não está parado e nem acomodado. A diretoria entende que o elenco ainda carece de ajustes pontuais e trabalha para entregar ao treinador peças que possam elevar o nível competitivo da equipe. As contratações recentes reforçam essa leitura e indicam um esforço claro para corrigir lacunas identificadas ao longo das últimas partidas. Nas últimas horas, o Vasco oficializou a chegada de novos nomes, incluindo um atacante para recompor o setor ofensivo e um lateral esquerdo que chega com status de aposta e potencial de crescimento. Essas movimentações não acontecem de forma isolada. Elas fazem parte de um planejamento que considera saídas recentes e a necessidade de manter o elenco equilibrado, com alternativas em diferentes posições. A ideia é não deixar setores fragilizados e evitar que o time fique refém de poucas opções durante a temporada. Com essas chegadas, o Vasco já soma um número significativo de reforços nesta janela, abrangendo defesa, meio-campo e ataque. A leitura interna é de que houve avanço, mas ainda não o suficiente. O clube entende que precisa de pelo menos mais um defensor com características específicas, alguém que atue pelo lado esquerdo da zaga e ofereça mais segurança na saída de bola e na marcação. Hoje, as opções existentes ainda geram dúvidas quanto à regularidade e à capacidade de sustentar uma sequência longa de jogos em alto nível. Além da defesa, o meio-campo segue como prioridade. A busca por um jogador que exerça a função de camisa 8 é tratada como estratégica. O Vasco sente falta de um atleta que consiga equilibrar intensidade, qualidade técnica e chegada ao ataque, alguém que conecte setores e dê mais dinâmica ao jogo. Esse perfil é considerado essencial para que o modelo de jogo proposto funcione de maneira mais fluida e eficiente. Dentro dessa busca, surgem especulações que naturalmente empolgam o torcedor. Um nome identificado com o clube, formado em casa e que hoje se destaca fora do país, entrou no radar. A possibilidade de um retorno mexe com o imaginário do vascaíno, especialmente por se tratar de um jogador em plena maturidade, com desempenho consistente e capacidade de elevar o patamar do elenco. Informações vindas do exterior indicam que houve sinalizações e conversas iniciais, ainda sem formalização, mas suficientes para mostrar que o Vasco está disposto a olhar alto. Esse tipo de movimentação chama atenção porque revela um Vasco mais agressivo no mercado, algo que não era comum em um passado recente. O clube demonstra ter planejamento financeiro e confiança para pensar em investimentos mais robustos, sempre com cautela, mas sem o medo que travava negociações importantes. Para a diretoria, esse comportamento está alinhado com o momento de transição e com a expectativa de mudanças estruturais que podem fortalecer o clube nos próximos meses. Enquanto isso, dentro de campo, o foco imediato está na próxima partida. O Vasco sabe que o duelo que se aproxima exige mais concentração, mais intensidade, principalmente, uma postura diferente. O adversário promete dificultar as ações, explorar erros e testar o sistema defensivo, que ainda oscila.
Por isso, a comissão técnica trabalha para ajustar posicionamentos, corrigir falhas recorrentes e tentar dar mais equilíbrio ao time, mesmo sob forte pressão externa. O elenco também sente esse peso. Os jogadores sabem que a paciência da torcida está no limite e que uma atuação convincente pode aliviar o ambiente, ainda que não resolva todos os problemas. Existe uma cobrança interna por resposta, por entrega e por competitividade. O discurso nos bastidores é de união, de foco e de comprometimento com a camisa, mesmo em um cenário de críticas constantes. A diretoria, por sua vez, tenta brindar o grupo, reforçando a confiança no projeto e no trabalho que está sendo desenvolvido. A mensagem passada é clara: os ajustes estão sendo feitos, o mercado segue ativo e o clube não vai medir esforços para montar um elenco mais forte. Ao mesmo tempo, a consciência de que o desempenho precisa melhorar rapidamente para que esse discurso se sustente na prática. O torcedor observa tudo isso com sentimentos mistos. De um lado, a insatisfação com o futebol apresentado e a desconfiança em relação ao comando técnico. Do outro, a esperança de que os reforços, somados a um possível encaixe coletivo, possam mudar o rumo da temporada. O Vasco vive um momento de expectativa, tensão e incerteza, em que cada jogo, cada contratação e cada decisão ganham um peso ainda maior dentro de São Januário. Além das movimentações no elenco, outro ponto que chama atenção é o cuidado do Vasco em não apenas trazer jogadores, mas sim peças que tenham identificação com o clube ou que tragam algo diferenciado para a equipe. A estratégia da diretoria não se limita a números ou estatísticas, mas à construção de um grupo que possa entender a cultura do Vasco, se adaptar rapidamente, ao mesmo tempo, elevar o nível técnico do time. Essa abordagem evidencia um planejamento mais refinado, que pensa tanto no presente quanto no futuro. No campo tático, a comissão técnica segue buscando soluções para problemas recorrentes. Ajustes de posicionamento, variações de esquema e treino intenso de transição defensiva e ofensiva fazem parte da rotina diária. O objetivo é transformar a equipe em um conjunto mais sólido, com maior capacidade de criar chances, manter a posse de bola e reduzir os erros individuais que têm custado pontos importantes. Cada treinamento é acompanhado de perto por Diniz, que busca encontrar a melhor maneira de extrair o máximo de cada atleta. A situação também gera reflexões sobre a paciência do torcedor. A diretoria aposta na continuidade, mas sabe que a confiança precisa ser reconquistada dentro de campo. Cada atuação é observada, analisada e comparada com o desempenho anterior, e qualquer melhora, por menor que seja, é imediatamente destacada. Por isso, a expectativa é que os próximos jogos sirvam como um termômetro real para medir se o elenco e o treinador estão conseguindo evoluir de maneira consistente. Por fim, o cenário do Vasco segue sendo de expectativa e atenção total. A combinação de reforços pontuais, ajustes táticos e respaldo interno ao treinador cria uma atmosfera de trabalho intenso, mas também de cobrança constante. O desafio agora é traduzir tudo isso em resultados concretos, transformar potencial em desempenho e garantir que a equipe consiga se firmar na temporada, recuperando a confiança do torcedor e mostrando que o planejamento traçado nos bastidores pode se refletir de forma positiva dentro das 4 linhas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol brasileiro, uma história que parecia impossível começa a ganhar contornos cada vez mais reais. Fontes próximas ao mercado esportivo revelam que Leila Pereira, presidente do Palmeiras e uma das figuras mais poderosas do futebol nacional, estaria de olho em uma aquisição que deixaria muita gente de queixo caído: o Vasco da Gama. O motivo? Um suposto ressentimento contra o Flamengo, rival histórico que tem protagonizado confrontos decisivos e, segundo rumores, algumas rivalidades pessoais entre dirigentes. A ideia de Leila não seria apenas uma expansão de negócios ou um investimento estratégico no futebol carioca. Segundo especulações, há um componente emocional e até vingativo, uma tentativa de mostrar força em um território onde o Flamengo historicamente domina. Imagine o cenário: uma das maiores investidoras do país, conhecida por transformar o Palmeiras em uma máquina financeira e esportiva, assumindo o comando de um gigante carioca em crise. Seria uma revolução não apenas para o clube, mas para o futebol brasileiro como um todo. O movimento,
se confirmado, representaria não só uma transação bilionária, mas também uma redefinição de rivalidades. Palmeiras e Flamengo já travaram batalhas memoráveis dentro de campo. Agora, nos bastidores, a disputa poderia ganhar uma dimensão quase cinematográfica, com estratégias de mercado e poder financeiro como armas principais. Alguns analistas chegam a afirmar que essa operação, se realmente estiver em andamento, poderia alterar para sempre a dinâmica de investimentos no futebol nacional, dando início a uma era em que clubes tradicionais passam a ser vistos como ativos estratégicos e não apenas times. Claro que ainda é cedo para afirmar qualquer coisa oficialmente. Há muitas questões legais, financeiras e até culturais a serem resolvidas antes que uma negociação desse porte se concretize. Mas a simples possibilidade já movimenta redes sociais, fóruns de torcedores e até mesmo corredores de clubes rivais. A combinação de ambição, dinheiro e rivalidade parece perfeita para transformar especulação em um dos maiores rumores da história recente do futebol brasileiro. Enquanto isso, os torcedores do Vasco observam com mistura de ansiedade e incredulidade, tentando imaginar como seria ver o seu clube nas mãos de uma dirigente que nunca escondeu seu faro para negócios e sua paixão por enfrentar o Flamengo. Uma coisa é certa, se isso acontecer, o futebol carioca e nacional nunca mais será o mesmo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.